Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Hoje vamos trazer a agenda dos nossos clubes do interior nesse final de semana, o resultado de um jogo da Copa FGF que ocorreu na quarta-feira e algumas informações de fora de campo, de negociações de Caxias e Ipiranga. Falaremos sobre isso durante o conteúdo. Vamos iniciar falando sobre a agenda. Vamos falar primeiro sobre o jogo que ocorreu na tarde desta quarta-feira. Era um jogo que tinha sido adiado. O jogo da 7ª rodada é o Inter Sub-20. Internacional Sub-20 recebeu o São Gabriel que está com negativo em pontos, né, porque o São Gabriel tinha um ponto, e aí teve uma irregularidade lá que ainda está sendo apurada, mas o Tribunal da Federação Gaúcha já comprovou a parte esportiva da irregularidade. E aí eles foram punidos com a perda de 4 pontos, ou seja, o São Gabriel hoje é o último da tabela mesmo com o São José que não joga. O São José está na tabela porque o São Gabriel hoje tem menos 3 pontos. Porque eles perderam o único ponto que tinham e mais 3, ou seja, 4 pontos, tinham menos 3. E nessa quarta-feira enfrentaram o Internacional Sub-20 no centro de treinamento do Inter, e o Inter venceu por 7-0, mais uma goleada que o São Gabriel sofre. Uma equipe muito frágil e com muito pouca qualidade, e agora está eliminada faz algumas rodadas já da Copinha, né? Ainda está na terceirona, que também disputa, mas não vai conseguir classificar também. Então o resultado do jogo que a gente teve foi esse. O Inter segue na briga pela última vaga ali, pela 6ª vaga. Essa vaga vai ser disputada entre Inter e Juventude com as equipes sub-20, uma delas vai classificar e a outra vai acabar ficando fora. Porque nós temos 8 equipes, o São Gabriel já é eliminado, são 6 que classificam, né, para a próxima fase. Então, das 7 equipes que estão disputando, Brasil, Pelotas e Gaúcho já estão praticamente garantidos na próxima fase. E aí nós temos Sportivo, Aimoré, Juventude e Inter na briga pelas outras 3 vagas, então um deles vai acabar ficando fora. Acredito que as equipes sub-20 do Inter ou do Juventude, uma delas deva ficar fora. No final de semana teremos 2 partidas da Copa FGF. No sábado, 15 horas, no estádio Homero Soldatelli em Flores da Cunha, o Juventude Sub-20 recebe o Esportivo de Bento Gonçalves. Esse é um jogo muito importante para essa vaga, porque, por exemplo, se o Esportivo vence, ele se encaminha tranquilamente e deixa o Juventude em situação complicada. Se empatar, o Juventude vai seguir bem, ainda vai seguir na briga pela vaga, com um pouco mais de chance. Se o Juventude vencer, o Juventude se encaminha bem. Vamos ver o que acontece nessa partida. E no domingo, 16 horas, nós teremos o grande jogo da rodada e o grande jogo da Copinha, da primeira fase, né? Nós teremos o clássico Brapel, Brasil e Pelotas, o clássico de Pelotas, um dos maiores clássicos do nosso estado. O Brasil joga em casa, no Bento Freitas, deve lotar, ou praticamente lotar, pelo menos, porque é um clássico que tem uma grande rivalidade. Tivemos ele no Gauchão, no primeiro semestre. Teremos ele agora na primeira fase,
no domingo. Poderemos ter no decorrer da competição novamente, dependendo de quem chegar em semifinal, talvez até na final. E aí teremos no próximo ano, na divisão de acesso, já que os dois foram rebaixados do Gauchão, teremos o confronto entre essas equipes pelo menos uma vez na primeira fase, e depois podem ainda brigar por vagas, talvez se enfrentar em algum momento. Vamos acompanhar os jogos da Copinha e traremos no início da próxima semana comentários sobre essas partidas. E pela terceirona gaúcha, nós temos no domingo 2 partidas. Nós teremos o Guarani de Venâncio Aires, que folgou na última rodada, agora volta a jogar. Recebe o Nova Prata no domingo, 15 horas, em Venâncio Aires. Vamos ver que o Nova Prata veio bem nessas últimas partidas. Tá bem colocado no grupo, buscando a segunda vaga. Então vai ser um confronto interessante. O Guarani é o líder absoluto. O Nova Prata está tentando confirmar sua segunda posição para ir para a próxima fase. Vai ser um bom jogo, acredito. Na segunda-feira, aliás, no início da próxima semana, falaremos sobre essa partida, trarei comentários sobre isso. E o outro jogo também, domingo, 15 horas. Nesse final de semana, apenas 2 partidas da terceirona agendadas. Domingo, 15 horas. Em São Leopoldo, o Novo Horizonte recebe o Clube 1992. O Novo Horizonte é de Esteio e joga no estádio do Aimoré, em São Leopoldo. Então, da Copinha e da terceirona são esses jogos. Para fechar a agenda, nós teremos no domingo pela Série A, nós teremos no domingo, 18h30, o Juventude recebendo o Palmeiras no estádio Alfredo Jaconi. Então, olha, é uma partida muito complicada, é a 31ª rodada, faltam 8 rodadas, depois desse jogo do Juventude com o Palmeiras, vão faltar apenas 7 rodadas. O Juventude precisa resultado. O empate, mesmo sendo em casa, é um bom resultado, porque é o Palmeiras. O Palmeiras, líder do campeonato, buscando pontos para se distanciar do Flamengo, para tentar manter a diferença pelo menos. E o Juventude, na luta dele para sair da zona de rebaixamento, para tentar cada vez se aproximar mais disso, precisa de pontos. Vamos ver o que vai conseguir nessa partida. Agora vamos falar um pouco sobre algumas informações desta semana. Primeiro sobre profissionais contratados por nossas equipes do interior. Falamos de Caxias e Ipiranga, nossos clubes da Série C. Caxias anunciou na manhã da quarta-feira a contratação do técnico Fernando Marchiori. Fernando Marchiori é um treinador que tem 46 anos, já tem alguns bons anos de carreira, passou por grandes clubes do Brasil, aliás, grandes clubes do interior do Brasil. Teve bons trabalhos em equipes do interior de São Paulo, como Botafogo de Ribeirão Preto. Também passou pelo ABC de Natal. Teve um bom trabalho na Portuguesa de Desportos, ajudou bastante na recuperação da equipe nos primeiros anos ali de 21 e 22, onde a Portuguesa ganhou uma Copa Paulista, onde a Portuguesa voltou estava brigando para voltar para a primeira divisão do Paulista, que conseguiu depois. Ele esteve presente em cerca de 2 anos desse trabalho na Portuguesa, conseguindo um título de Copa Paulista, inclusive. E, por último, nesse ano, inclusive, ele estava no Primavera, clube do interior de São Paulo, que disputou
a segunda divisão de São Paulo, foi vice-campeão, conseguiu o acesso para a Série A do Paulista, ele estava nesse trabalho, e há poucos dias terminou a Copa Paulista. Eles foram vice-campeões da Copa Paulista, perdendo para o 15 de Piracicaba, mas chegaram na final também. Então ele fez um bom trabalho no Primavera, com objetivos alcançados. A vaga na Copa do Brasil pelo vice-campeonato da Copa Paulista e o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista, sendo também vice-campeão da segunda divisão de São Paulo. Bom trabalho numa equipe pequena do interior de São Paulo que vem se organizando, vem se estruturando, e ele esteve presente, e esse foi um trabalho que o credenciou, que fez a diretoria do Caxias conversar com ele e fazer a proposta, que ele aceitou. Então, agora ele chega em Caxias nos próximos dias e começa, junto com a diretoria, a buscar jogadores para a próxima temporada. Outro profissional, agora no Ipiranga de Erechim, que foi anunciado o retorno dele, já trabalhou aqui e agora voltou para o Ipiranga, é o João Fernando Borges, preparador de goleiros. A equipe vem agregando peças, manteve o técnico Raul Cabral, mas vem agregando peças à sua comissão técnica permanente. E aí tem o preparador físico, que é o do clube, e agora anunciou o preparador de goleiros, o João Fernando Borges, retornando então a Erechim. A equipe do Ipiranga buscando profissionais que já trabalharam aqui, buscando profissionais que têm identificação com a cidade. É um movimento importante que se faça nessas equipes. Para a gente finalizar, algumas informações, alguns resultados do nosso basquete gaúcho. Nós tivemos rodada do NBB na terça-feira, a terceira rodada realizada. Nossas duas equipes jogaram fora de casa, no interior de São Paulo. O Caxias enfrentou o Franca, em Franca, um grande adversário, né? Um dos maiores clubes do nosso basquete brasileiro. O Franca com tantos títulos e vem nos últimos anos segue conquistando muitos títulos. E o Caxias, em uma grande partida, conseguiu a vitória por 75-73. Então o Caxias teve essa grande vitória. Joga hoje, esta quinta-feira, 19h30, contra o Bauru Basquete, em Bauru. Mais um jogo fora de casa, mais um jogo contra uma equipe tradicional. No interior de São Paulo tem muitas equipes tradicionais. Vamos ver o que o Caxias consegue contra o Bauru. E, em rodada invertida, o União Corinthians de Santa Cruz enfrentou na terça-feira o Bauru Basquete. O União Corinthians foi derrotado por 60-52. Não conseguiu a vitória, fez um jogo interessante, mas não conseguiu vencer. E joga às 19 horas desta quinta-feira contra o Franca, em Franca. Então as duas equipes do nosso estado estão jogando duas partidas fora de casa, no interior de São Paulo, e depois devem retornar para a próxima rodada, jogar no Rio Grande do Sul. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que nos acompanhem, inscrevam-se no canal, deixem o like, sigam o nosso trabalho e até o próximo conteúdo.